Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciência, pseudociência e sobre toda essa questão da pós-verdade. O que é que acontece? Nas filosofias modernas, nos estudos filosóficos mais modernos, tem surgido essa teoria ou essa dimensão que faz com que uma série de verdades, muitas vezes paradoxais, elas sejam aceitas a princípio e não negadas. Por quê? Porque supostamente isso ajudaria a gente a debater mais ideias, a ter um leque maior de possibilidades e a não rejeitar uma ideia que poderia ser positiva a princípio, né? Vamos dar um exemplo aqui. Quando Galileu postulou que a Terra girava em torno do Sol, ao invés do contrário, o Sol girando em torno da Terra, né? Porque a Terra era o centro do universo. Quando Galileu postulou isso, essa orbitação da Terra em torno do Sol, isso foi negado a princípio, inclusive sua vida foi ameaçada, a vida de outras pessoas como Giordano Bruno, né? Foi levado aí para a fogueira justamente por postular essas ideias que eram contrárias ao paradigma da época, né? E aí o que é que acontece? Muitas vezes esse processo de queimar ou de matar as pessoas não acontece, mas isso acontece com as ideias. As ideias são negadas a princípios com uma grande aversão, porque elas às vezes são contra um paradigma vigente. Então, para favorecer esse tipo de diálogo, surgiu essa nova forma, que seria chamada aí de pós-verdade, de dizer que nenhuma ideia pode ter a verdade final e absoluta. A gente tem que ouvir todas as ideias, debater todas as ideias e todas elas teriam o direito aí, né, de pertencer a esse cenário de debate cultural. Só que o que é que acontece? Esse discurso da pós-verdade ele tem sido cada vez mais utilizado de uma maneira extremamente prejudicial. E aí é que vem a questão da gente estudar, né, da gente fazer análise de discurso, perceber que um discurso ele tem que ser medido pelos seus efeitos, né? Então, muitas vezes, por exemplo, tem pessoas aí que pregam que a gente não deve acreditar nas vacinas, não deve usar as vacinas. E aí a gente tem uma série de consequências negativas, uma série de pessoas adoecendo, morrendo por causa dessas histórias, dessas crenças que são passadas como com um discurso de mas isso é minha opinião ou isso é a sua opinião, né? Que é uma derivação negativa aí dessa questão da pós-verdade. A outra ideia é essa ideia das fake news, né, que cada vez mais tem crescido e tem se tornado bastante perigoso nos dias de hoje. Então é importante que a gente procure as fontes do nosso conhecimento, da nossa informação, daquela ideia que a gente está partilhando nas redes sociais, porque hoje em dia tem crescido cada vez mais as fake news, muitas vezes baseado nos afetos, nas aversões, nos sentimentos negativos, nas opiniões, e muitas vezes essas verdades, entre aspas, crescem, né? Sendo que completamente sem um embasamento real em relação ao conhecimento. E aí vale a gente falar um pouquinho da ideia de ciência e pseudociência. São muitos os discursos pseudocientíficos, né? Quer dizer, quase científicos ou que às vezes passam por científicos, que vivem, que convivem na nossa sociedade de hoje. E nem sempre eles são apenas negativos, né? Eu vou citar alguns exemplos. Um discurso pseudocientífico que a gente pode citar que é muito comum é o discurso do livro de autoajuda, né? Um outro discurso muito comum é o discurso da astrologia. Um outro discurso aí pseudocientífico seria o discurso do coaching, por exemplo, como uma ferramenta, uma técnica, né? Outro discurso seria a ideia dos jogos adivinhatórios, como o I Ching, o tarô, né? E uma série de outras coisas nesse sentido. Todos esses campos, pessoal, eles têm um valor artístico, por exemplo. Muitas vezes, se a pessoa gosta de astrologia, vamos supor, isso pode servir para que ela, sei lá, tenha ali um entretenimento ao ler sobre aquele assunto. Isso tem um valor artístico, né? Mas é muito importante a gente não basear as nossas decisões de vida, os nossos projetos de vida, né? Devido a esse tipo de discurso. A gente tem que avaliar, ler e procurar refletir aquilo que a gente está lendo e estudando. A autoajuda, por exemplo, é uma coisa que eu sempre gosto de citar. Por quê? Porque muitas vezes na autoajuda tem ideias boas que são uma espécie de resumo das ideias filosóficas mais importantes, de autores desde Nietzsche a Epicuro, Sêneca e uma série de outros autores filosóficos importantes, muitas vezes são passados na autoajuda com ideias simplificadas, com ideias mais palatáveis para a maioria das pessoas, né? E aí tem uma série de autores, uma série de caminhos aí pela autoajuda que às vezes são melhores do que discursos como esses discursos de fake news, né? De terra plana, de movimento antivacina e coisas desse tipo.
mas é importante a gente começar a comparar esses discursos com os discursos científicos, que são mais comprovados e que são mais seguros. A gente tomar decisões de vida, né? A gente, por exemplo, decidir fazer uma coisa, escolher um caminho para a nossa vida que tenha um certo sentido, né? Ao invés de procurar, sei lá, uma terapia quântica, por exemplo, a gente procurar uma terapia com um profissional, procurar uma terapia com um psicólogo, com um terapeuta certificado, para que a gente possa ter equilíbrio, né, nesse sentido dessas nossas buscas, porque muitas vezes, por exemplo, esses discursos pseudocientíficos também são utilizados de maneira negativa, muito na questão do marketing, né, prometendo resultados extraordinários, prometendo curas milagrosas, e aí a gente tem que ter o cuidado, a gente tem que ligar aí, né, o nosso poder de desconfiar desses discursos milagrosos para justamente procurar um discurso mais baseado em resultados, mais baseados em conhecimentos científicos, tá bom? Então, as abordagens psicológicas, né? Psicanálise do Freud, a psicologia analítica do Jung, psicanálise do Lacan, o movimento humanista, Gestalt, a ACP do Rogers, terapias comportamentais, todas elas são terapias mais baseadas em conhecimentos científicos mais sólidos, e inclusive por uma questão do código de ética, por exemplo, do psicólogo, ele não pode prometer a cura, ele não pode fazer negociações onde ele coloque o preço dos seus serviços na internet, né? E aí muitas vezes esses profissionais eles acabam ficando aquém nessa disputa competitiva contra uma série de profissionais que fazem todo tipo de marketing apelativo e muitas vezes danoso aí para as pessoas, né? Então é importante a gente ter o cuidado com isso, sempre procurar as melhores práticas, lembrando que você pode procurar o coaching, pode procurar a astrologia, pode procurar o tarô como formas artísticas, como técnicas que possam te beneficiar a se sentir melhor. Mas é importante a gente, para pautar o nosso crescimento pessoal, o nosso desenvolvimento profissional, a gente procurar técnicas que realmente tenham um resultado, tenham uma efetividade maior, tá bom? Essa é a minha colocação. Fico aí aberto também a observações, críticas, comentários, dúvidas. Curta, comente, compartilhe e continue acompanhando os nossos vídeos.